Evangelho segundo São João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Que nos diz a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim, pois, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, visita nosso coração. Fala conosco, Senhor, através da mesa. Senhor, nos exorta, nos corrige, ó Pai. Ó Deus, mas que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado na nossa vida. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não pode sentar. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem apresentar o Senhor Jesus como o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor Jesus faz uma comparação entre Jesus como pão vivo e o maná que os seus pais ali haviam comido durante a caminhada no deserto. A palavra nos fala que durante essa caminhada Deus enviava dos céus todas as manhãs, ou toda a madrugada, todas as madrugadas, Deus enviava um maná que descia do céu, e o povo então pela manhã recolhia aquele maná que era o seu pão cotidiano. Mas a palavra nos fala que aqueles que comeram desse pão, eles morreram. O que nós vemos durante a caminhada do povo foi que o povo não se satisfez com esse maná que descia do céu. A palavra nos fala que era o pão dos anjos, que Deus deu aos homens a comerem. Mas para os homens daquela época, isso não foi suficiente. O pão que descia do céu não era suficiente para satisfazer a vida daqueles homens. Então aqueles homens começaram a desejar as cebolas do Egito, desejaram as carnes que eram servidas no Egito, enquanto tinham o maná que descia do céu. Mas o desejo deles estava nas coisas do Egito, na carne, nas cebolas, nos alimentos do Egito. A pergunta para nós nesta manhã é: Jesus é suficiente para você? Jesus é suficiente na sua vida? Ou você tem ainda necessidade das coisas do mundo, das paneladas de carne, dos prazeres do mundo? Jesus, Ele desceu do céu para satisfazer a nossa alma. E Jesus tem sido suficiente na nossa vida.
Ou será que nós ainda temos necessidade das coisas do Egito, das coisas do mundo, de onde nós saímos, das coisas que um dia nós abandonamos? Será que agora nós temos desejo dessas coisas? Ou Jesus tem completado a nossa necessidade? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Jesus é suficiente para mim, para a minha vida? Ele é o pão que desceu do céu. A palavra nos fala dessa comparação que Jesus faz, nos fala que os antigos, os seus pais, comeram o maná que desceu do céu, que Deus enviava do céu, mas não foi suficiente para eles. Eles queriam ainda voltar para o Egito. O coração deles ainda estava agarrado às coisas do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito permaneceu na vida deles. E a palavra nos fala que por isso eles foram destruídos, porque desejaram carne, enquanto tinham o pão que descia do céu todas as madrugadas, para que eles colhessem todas as manhãs. Desejaram carne. E a palavra de Deus nos fala que Deus enviou carne a eles, mas enquanto ainda estavam se alimentando, enquanto ainda estavam com a boca cheia dessas carnes, Deus enviou a morte e a destruição àquele povo, porque rejeitaram o pão que desceu do céu, o maná, e quiseram as coisas do Egito, quiseram carne. Se nós hoje rejeitarmos o Senhor Jesus como um pão vivo que desceu do céu e voltarmos às coisas do mundo, de onde nós um dia saímos, de onde um dia o Senhor nos tirou de lá, como mão forte e poderosa, se nós voltarmos a desejarmos essas coisas, a palavra nos fala que a condenação de Deus e a ira de Deus está sobre a nossa vida, porque nós experimentamos o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, que está vivo no nosso meio. Hoje nós estamos diante da ceia. Hoje é o dia que nós vamos celebrar essa libertação com a qual o Senhor Jesus nos libertou, nos tirou de debaixo da escravidão, do pecado, e nos trouxe para a liberdade que há no Espírito Santo. Hoje nós vamos celebrar essa libertação que o Senhor Jesus nos concedeu. E qual o valor que nós temos dado a esse sacrifício, a esse pão que desceu do céu e foi rejeitado pelos homens? Será que nós também temos rejeitado esse pão? Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, a palavra nos fala que quando chegou a hora, Jesus então ele se pôs a se confraternizar com os discípulos, a comer a Páscoa com os discípulos. E o Senhor Jesus disse: desejei ardentemente convosco comer esta Páscoa. Na agenda do Senhor Jesus estava marcado esse encontro com os seus discípulos, e Jesus aguardava ansiosamente a chegada desse momento. Nós também, da mesma forma, precisamos marcar na nossa agenda esse momento de participar com o Senhor Jesus desta ceia. Amém, Jesus. Isso precisa ser marcado para nós precisamos valorizar isso. Esse momento, embora todos os cultos onde nós adoramos o nosso Deus sejam importantes, mas nós precisamos dar um valor especial a esse culto quando nós relembramos tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez em favor das nossas vidas, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Então nós precisamos marcar lá e aguardar ardentemente esse momento de participar com os irmãos em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus. Nós precisamos desejar ardentemente esse momento de comunhão. Nós precisamos marcar lá, é o segundo para nós, para a nossa denominação, é o segundo domingo do mês, precisa estar marcado
Qual compromisso nós temos nesse dia que possa ser maior do que relembrar ou de que celebrar o sacrifício do Senhor Jesus por nós? Nós precisamos desejar ardentemente. O Senhor Jesus, ele disse: desejei ardentemente convosco comer essa Páscoa, participar dessa ceia. E um desejo ainda mais ardente deve morar no nosso coração, de um dia nós participarmos com o Senhor Jesus na eternidade. O que nós fazemos aqui é simplesmente a sombra daquilo que nós faremos na eternidade. Na oportunidade em que o Senhor diz que desejou comer com os discípulos ardentemente aquela Páscoa, o Senhor Jesus disse que não mais participaria com eles daquela Páscoa fisicamente até o dia em que todos participaríamos juntos com o Senhor na eternidade, assentados à mesa com o Senhor Jesus. Esse deve ser um desejo ardente do nosso coração, muito maior do que participar de um culto onde nós celebramos a libertação do pecado. Um desejo ainda maior é participar com o Senhor Jesus, sentados à mesa com o Senhor Jesus na eternidade, onde nós participaremos eternamente da mesa com o Senhor Jesus. Então esse momento que nós vivemos hoje é um momento que nós precisamos valorizar, dar a maior importância, porque esse momento ele é sombra do que nós faremos na eternidade. Esta ceia que hoje nós participamos aqui é sombra da ceia que nós participaremos com o Senhor Jesus, assentados à mesa na eternidade, no reino que já está preparado para nós. A ceia do Senhor Jesus, então, ela tem 3 aspectos temporais: o passado, o presente e o futuro da igreja. Quando nós começamos a observar o passado representado na ceia, nós vemos o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. No livro de Isaías, Deus vem dizer, o profeta vem dizer, usado por Deus, dizendo: ao Pai agradou moê-lo, mas ele foi ferido pela minha e pela sua transgressão, pelo meu e pelo seu pecado. Foi por isso que ele foi ferido. E suportou açoites, suportou escárnios, suportou esbofeteadas. Se não fosse o plano de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, se não fosse o plano de Deus, nenhum humano, nenhuma pessoa chegaria vivo até o momento do Calvário. Tamanho foi os açoites, tamanho foi o sacrifício que o Senhor Jesus sofreu. Nenhuma pessoa chegaria viva até o Calvário, se isso não fosse o plano de Deus para a salvação dos homens. Nós vemos na história que certas crucificações, quando as pessoas passavam pelos açoites, às vezes os órgãos internos das pessoas, eles eram expostos, tamanho eram os açoites. E o Senhor Jesus passou por isso, sem pecado, aleluia, sem culpa alguma. Os próprios ímpios deram testemunho do Senhor Jesus. Pilatos vai dizer: não vejo neste homem culpa alguma, porque a culpa que o Senhor Jesus carregava não era algo visível, não era uma atitude, uma transgressão do Senhor Jesus, mas era o nosso pecado sobre o Senhor Jesus. Por isso os ímpios não viam, mas o Pai contemplava na vida do Senhor Jesus o nosso pecado, e a ira de Deus estava sobre o Senhor Jesus, porque Ele carregava em seus ombros
o fardo pesado do nosso pecado lançado sobre ele. O ladrão ali na cruz, ele vai dizer: nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui, mas esse nenhum pecado cometeu. Mas o meu pecado e o seu estava sobre o Senhor Jesus naquele momento, e era plano de Deus que o Senhor Jesus passasse por tudo isso, para que o nosso pecado fosse expiado, para que nós pudéssemos alcançar a libertação e a vitória sobre esse pecado que nos escravizava, que colocava um jugo sobre a nossa vida. O Senhor Jesus levou tudo sobre ele, e o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. O jugo pesado do pecado sobre nós, o Senhor Jesus já levou e cravou na cruz do Calvário. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E sobre nós Ele colocou o seu jugo leve e suave, um jugo que nos leva à vida eterna. Esse é o passado representado nos elementos da ceia, o sacrifício que o Senhor Jesus fez para me livrar do pecado e para te livrar do pecado, e para te colocar debaixo das bênçãos de Deus, te tirar de debaixo da maldição e da ira de Deus, para te colocar diante do amor maravilhoso do Pai. Quando nós vemos o presente dessa ceia, nós vemos que o Senhor Jesus ressuscitou, e Ele está vivo no meio da sua igreja. Ele está operando nos nossos dias. Nos nossos dias o Senhor Jesus está se manifestando. O Senhor Jesus está nos nossos corações através do seu Espírito Santo. Se nós olharmos para o sepulcro está vazio, porque Ele ressuscitou, e Ele está vivo à destra do Pai. Esse é o presente representado na ceia. O Senhor Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive eternamente. E assim como o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, também o Senhor Jesus nos ressuscitará naquele último dia. O presente representado na ceia, o sepulcro está vazio. Não mais vemos a cruz ocupada ali por um corpo inerte, morto, mas o que nós vemos é que a cruz está vazia. O sepulcro que foi ocupado pelo corpo do Senhor Jesus está vazio, porque aquele corpo ele não sofreu a corrupção. O Senhor Jesus ressuscitou e está vivo, que opera no meio da sua igreja, e está com suas mãos estendidas para nos abençoar. O Senhor Jesus está com suas mãos estendidas para nos libertar dos pecados, para tirar de nós esse jugo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor Jesus está vivo para operar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o futuro representado nesta ceia é que um dia nós cearemos com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em breve, muito em breve, o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens e ajuntará dos quatro cantos da terra os seus, aqueles que creram no seu nome, aqueles que valorizaram esse sacrifício, e o Senhor Jesus nos levará para a sua eternidade, onde nós nos assentaremos à mesa com o Senhor. Então, quando nós participamos da ceia, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. O passado que isso representa, o sacrifício que o Senhor Jesus fez para me tirar da escravidão. O presente do Senhor Jesus, que Ele está vivo hoje nos nossos dias. Não há mais um corpo lá no sepulcro, porque Ele está dentro do Pai. E quando o Senhor Jesus foi elevado ali aos céus, o Senhor Jesus deixou uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. O Senhor Jesus está conosco todos os dias. Esse é um presente representado aqui, e nós aguardamos o futuro. Em
em breve nós estaremos com o Senhor ali. Amém. Glória a Deus. Por isso a igreja do Senhor Jesus, ela clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é um clamor que nós temos lá no final da palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 22. A palavra vem dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente esse futuro representado nos elementos da ceia. Aguardamos ansiosamente, ardentemente, estar com o Senhor nessa eternidade. E o Senhor Jesus tem essa promessa para nós, de um dia nos levar ali, e nós nos assentaremos à mesa com o Senhor e reinaremos com Ele, assim como Jesus vive e está à destra do Pai, assim também nós viveremos e nos assentaremos com o Senhor Jesus e reinaremos sobre o mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos valorizar esse momento. É um momento em que nós anunciamos ao mundo que o Senhor Jesus morreu por nós, até que Ele venha. Não será somente hoje, no momento em que nós estamos participando em comunhão com os irmãos, mas sempre nós estaremos anunciando: o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, e o Senhor Jesus voltará. É a mensagem da igreja: o Senhor Jesus voltará. E a pergunta retorna: quando nós anunciamos a volta do Senhor Jesus, nós retornamos àquela pergunta: Jesus é suficiente para você? Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Você está se alimentando de quê nesses últimos dias? O pão vivo que desceu do céu, ele está disponível aos homens, para que os homens possam se alimentar do Senhor Jesus. Porque em nós mesmos nós não temos vida. A nossa vida está em alimentar o Senhor Jesus, em comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. É participar com o Senhor das aflições do Senhor Jesus. É participar dessas aflições. A vida do servo de Deus é uma vida de aflição. Nós vivemos uma vida de aflição porque somos participantes com Cristo das suas aflições. Quando os discípulos estavam ali no Getsemane, e os discípulos estavam desapercebidos da aflição que o Senhor Jesus estava vivendo, o Senhor Jesus veio reclamar com ele e dizer: nem uma hora pudesses velar comigo. Nós somos aflitos pela aflição do Senhor Jesus. Nós vivemos uma vida de aflição. Quantas vezes nós já clamamos: o Senhor Jesus está demorando, ó, vem logo, Senhor Jesus. Porque nós vivemos essa aflição nos últimos dias, aonde nós estamos cada vez mais apertados. O cerco está apertando contra aqueles que são servos de Deus e que glorificam a Deus na sua vida. O cerco está se fechando. Nós somos participantes dessa aflição, e é por isso que nós clamamos: ó, vem logo Jesus, porque nós não suportamos mais um minuto a mais neste mundo. Para nós é uma aflição, porque nós vemos a corrupção e o pecado no mundo imperando. À igreja do Senhor cabe anunciar: Jesus virá. Cabe anunciar: prepara-te para encontrares com o Senhor Jesus. Prepara-te para esse encontro. Nós, a igreja do Senhor Jesus, precisa anunciar
o Senhor Jesus virá. Ele é suficiente na sua vida. Você tem se alimentado do Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se nós nos alimentarmos do Senhor Jesus, comermos a sua carne e bebermos o seu sangue, aí nós teremos vida. Se nós não fizermos isso, nós não temos vida em nós mesmos. Mas se nós nos alimentamos desse pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus já nos prometeu, nos ressuscitará no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome